Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. E nessa segunda-feira, dia 31 de maio, último dia do nosso mês de maio, nosso mês de Maria, queremos convidar a você para uma semana especial, que é a Semana Eucarística. Nossa paróquia, nós faremos segunda, terça, quarta, o Tríduo de Corpus Christi, e na quinta-feira vamos celebrar a grande festa da Eucaristia, que tem como tema a Eucaristia nos une a Cristo e aos irmãos. Essa Eucaristia que nos torna íntimos de Jesus, essa Eucaristia que nos torna também comprometidos com os outros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E nesse primeiro dia do nosso tríduo, Eucaristia, sacramento da partilha. O nosso texto, Marcos, capítulo 8, versos 1 ao 9. Naqueles dias, juntou-se outra vez uma grande multidão, e não tinha o que comer. Jesus então chamou os discípulos e disse: Sinto compaixão da multidão. Já faz 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar embora em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns vieram de longe. Seus discípulos responderam: De onde alguém conseguiria pão para saciar tanta gente? Aqui nesse lugar deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? 7, responderam eles. Então Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois tomou os 7 pães, deu graça, partiu-os e deu a seus discípulos para que distribuíssem. E eles os distribuíram à multidão. Tinham também alguns peixinhos. Jesus os abençoou e mandou distribuí-los. Comeram, ficaram saciados e ainda recolheram 7 cestos dos pedaços que sobraram. Eram cerca de 4.000 homens. Então os despediu. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, a Eucaristia sempre nos convida a voltar o nosso olhar para esse pão partido e repartido. E hoje o texto desse primeiro dia do nosso tríduo nos convida para olharmos a partir do pão material, a partir da mesa das nossas famílias, esse símbolo, ou podemos dizer até esse prelúdio da Eucaristia. Jesus, depois de ensinar a multidão, cheio de compaixão, tocado pela fome do outro, Jesus quer saciar a fome da multidão. E diante da fome dos outros, geralmente nós temos 2 atitudes. Uma é pensar que a fome do outro não diz respeito a mim. A outra é tomar alguma atitude de fazer o que podemos. Os discípulos de Jesus, primeiramente, eles quiseram pensar: sim, o povo está com fome, mas não é problema nosso. Até porque não temos dinheiro, nem mesmo lugar de comprar pão aqui no deserto.
Então é melhor deixar o povo com fome. E Jesus diz, mas vocês não têm nada? O que vocês têm? Temos 7 pães e alguns peixinhos. E Jesus toma esses 7 pães e esses peixinhos, eleva os seus olhos ao céu, dá graças, parte e reparte. Todos comem e ainda sobra. Aqui temos o primeiro milagre da partilha. O milagre que vem quando nós colocamos o pouco que temos à disposição dos outros. Quando nós partilhamos, mesmo que seja pouco, todos ficam saciados e ainda sobra. Porque na partilha há sempre uma sobra. Sempre dá para mais um. Agora, no egoísmo, no acúmulo, há sempre uma falta. Sempre vai estar faltando alguma coisa. Então a Eucaristia, hoje nós vamos olhando esse texto da multiplicação dos pães como um gesto profético que Jesus quis realizar. Um gesto profético que primeiro indica, com o reino de Deus, onde está o reino de Deus, há partilha. E onde há partilha, ninguém passa fome. Então, o pão na mesa é o primeiro sinal do reino. A mesa farta para todos é o primeiro sinal do reino. Por isso que nós vamos escutar lá no livro do Apocalipse, quando vai dizer do céu, vai dizer, olha, no céu ninguém vai ficar triste, ninguém vai passar fome, ninguém vai sofrer, porque esse é o reino de Deus. Vida plena para todos. No reino de Deus, todos serão saciados. Claro que desse pão material, Jesus vai nos dar o pão do céu. Deste pão que sacia o corpo, Jesus vai se dar o seu corpo para ser nosso alimento espiritual. Mas talvez pudéssemos, a partir desse evangelho, pensar a fome no mundo é um escândalo contra a Eucaristia. O nosso acúmulo, que deixa tantas mesas sem o pão, é um pecado contra a Eucaristia. Por outro lado, a nossa caridade, a nossa partilha, é um gesto eucarístico no mundo. Então Jesus hoje, ele distribui o pão material, mas já está realizando um gesto eucarístico. Nesse primeiro dia, então, do nosso tríduo, vamos pedir a Jesus esta graça de termos um coração aberto, generoso, capaz de se compadecer da fome dos outros e colocar à disposição de todos o pouco que temos, pois o pouco partilhado todos comem e ainda podemos recolher a sobra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia, fiquem com Deus.